padre me chamou e tal. O padre mais antigo me perdoa. Aí me chamou, não, foi uma conversa muito, porque também é primeiro tenente do Porto. Mas, assim, conversou comigo, eu pode ter atenção, pode ter nenhum mal-estar. Então, quer dizer, aí nisso foram semanas eu massificando esse voluntário, não ataque a religião do outro, não faça nada de. Então foi algumas semanas a fio falando sobre isso, mas eu tenho certeza que não foi voluntário nosso, porque a equipe hoje está bem equilibrada, são pessoas bem sensatas, então eu acredito que isso aí foi um incidente isolado, não ser parte do grupo de estação. Muito bem, seguindo. Tem essa Elizabeth Kubler-Ross, é uma enfermeira que falou muito sobre essa questão de humanização do hospital. Ela faz uma descrição aí de 5 estágios discretos pelo qual as pessoas passam a lidar com a perda ou tragédia, né, ou luta ou tragédia. Uma situação que envolve a motivação, a notificação de uma doença crônica, né, a pessoa recebe a notícia, tu está com câncer, pô, tem câncer, pô, tu está com essa enfermidade assim. Então a pessoa, ao receber a notícia, ela passa por esses estágios. Né? Tá bem? Pode botar, deixa eu também. Tá. Primeiro, negação e isolamento. Primeira coisa, isso não está acontecendo comigo. A pessoa, primeiramente, o estágio da negação é esse. Isso não está acontecendo comigo, isso é verdade. Isso é verdade. Ah, tá bom. É dúvida de vida pertinho. Negação e isolamento. Isso não está acontecendo comigo. Isso não é verdade. Normalmente, as pessoas reagem assim. Momento de cólera, de raiva. Pô, não é justo, senhor. Faça a tua obra, eu sou bonzinho. Ah, se não é justo, porque existe tanto marginal aí. Porque eu. Essa coisa. A negociação também é um momento, né? Ah, deixa eu ver apenas meus filhos crescerem. Então, se eu passar por isso, eu vou ser melhor. Se eu passar por isso, eu vou me dedicar mais à igreja. Se eu passar por isso, eu vou. Vou tratar melhor meus filhos. Então, a pessoa tem que fazer esse momento de barganha, de negociação com Deus, essas coisas assim. Depressão também é uma fase, estou triste, é o fim. Porque quando a pessoa já está se entregando. E a aceitação, não, tudo vai acabar bem. Então, às vezes, nesse momento de depressão, é que a capelania, que a visita, ela é eficaz. Por quê? Porque a pessoa já está se entregando. E isso é comprovado até, o Dr. Coeng, que tem um livro muito interessante, que é Vida de Mercado, Religião, Medicina e Saúde. Então, ele diz realmente que a pessoa que manifesta fé, ela reage melhor ao tratamento do que uma pessoa que não tem fé em nada, que já se entrega, que não tem mais desejo pela vida, já não tem mais esperança. Então essa pessoa, fatalmente, o quadro clínico dela vai declinando cada vez mais, até o óbito. Quando a pessoa que tem fé, ela não vou lutar pela vida, porque eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus tem propósito. Então, a nossa visita é importante nesse sentido, fomentar isso na pessoa, de que Deus é com ela, de que Deus não esqueceu dela, que Deus tem poder para tirá-la dessa situação. Obviamente, já aproveitando o ensejo, não é a nossa missão chegar lá e prometer cura, né? Não, se você determinar, igual esses movimentos de confissão positiva, né? Não, se você determinar, Deus, determina a tua cura. Quer dizer, não é a nossa missão fazer isso e nem é saudável fazer isso. Por quê? Porque aí vai que aconteça, a pessoa determina e não acontece, olha o problema. Deus esqueceu de mim, né? Então, não é a nossa missão fazer isso. Pelo contrário, a nossa missão é fazer o quê? A pessoa ter esperança, em primeiro lugar, em Deus e na medicina como instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa. Então, a ideia é que a gente precisa fomentar a pessoa, para que ela tenha fé, para sair desse estágio de depressão, para que ela possa até mesmo reagir melhor ao tratamento. Então, essa é a ideia, é a aceitação de Deus. Os estágios não acontecem nem sempre nessa ordem, às vezes uma pessoa regride ou avança, às vezes isso não é digamos assim, fixo, mas isso aí é, no geral, o que acontece. A negação e isolamento. A negação e isolamento são mecanismos temporários do ego
prego contra a dor psíquica diante da perda. A intensidade e duração desses mecanismos de defesa depende de como a própria pessoa que sofre e as outras pessoas ao seu redor saberão ser capazes de lidar com essa dor, reconhecendo a acolhendo. Então, o mecanismo de defesa, a pessoa recebe uma notícia que está com uma doença grave. A pessoa ela vai negar, vai querer sublimar isso, vai querer, não, isso não está acontecendo, isso aí não é verdade. Então, na verdade, é um mecanismo de defesa do indivíduo. A cólera e a raiva, ou raiva, né, é o sentimento de reação ao reconhecimento do estado de angústia, de dor provocado pela descoberta de um limite supostamente invencível ou tirânico. Às vezes na igreja eu costumo dizer o seguinte, sempre nas minhas sermões, que a pessoa se debate em tudo quanto é lugar. Vai lá, vai aqui, vai pular. Até quando ela esgota essa possibilidade, ela diz, puxa, agora é só Deus. Quando na verdade deveria ser o contrário. Em primeiro lugar, você devia buscar a direção de Deus. Que aí, quer dizer, as coisas são resolvidas mais facilmente. Então, quando a pessoa esbarra nesse limite, em que ela não tem forças para poder gerir isso, para poder suplantar isso, às vezes ela dá um estado de angústia, de raiva. A pessoa fica com raiva. Então, não vai ser, às vezes, digamos assim, não vai ser nenhuma surpresa se porventura alguns dos irmãos e irmãs estiverem lá fazendo uma visita e encontrar um paciente meio estressado. Pode acontecer. Não se milindrem por isso. Porque às vezes ele vai dizer, não quero falar com ninguém não. Não quero saber de religião não. Não quero saber de igreja não. O que está fazendo aqui? Então, às vezes pode se deparar com esse fato. E não sei se ele não fique magoado. Não entender isso como pessoal. Mas é por causa justamente desse mecanismo aí, do momento vivido pelo passado. Negociação, né? Toca a perspectiva do mérito e demérito, né? Supõe o início de uma apelação, ainda que configure a tentativa de reação baseada na potência persuasiva e meritória da própria pessoa na possibilidade de uma suposta intervenção extraordinária por apelação dela. Aquilo que eu disse, né? A fase da negociação. A pessoa, Deus, poxa, se eu sair dessa, eu vou ser uma pessoa melhor. Se eu sair dessa, eu vou dar mais atenção à minha família. Se eu sair dessa, então a pessoa está fazendo essa espécie de barganha. Isso aí é natural. Por isso que também, na maioria, às vezes, em alguns casos, ou na maioria das vezes, mesmo a pessoa não sendo evangélica, ou a pessoa não tendo religião nenhuma, a pessoa vai dizer assim, oração nunca é demais, pode orar. Então vai te ouvir com atenção, né? E vai dizer, não, oração nunca é demais, pode orar. E às vezes a pessoa já está naquele estágio assim, o que vier, está tudo bem. O que vier é lucro, então atira para todos os lados para ver o que vai dar certo. Vamos ver se isso aí vai dar certo. Então a pessoa já está nessa período de negociação. Nessa hora, o que é mais importante, a oração ou uma palavra? Deixa eu perguntar. Ambas as coisas, né? Porque a oração é uma coisa vai seguindo a outra. Então, antes de orar, posso ler uma palavra? E a pessoa pediu oração. Não, pode orar, irmão. Mas antes de orar, posso ler uma palavra para você? Pode. Normalmente vai dizer que pode. Aí vai... Né? A oração feita pelo justo. Geralmente, quando ele é evangélico, ele fica mais aberto. E a pessoa que não é evangélica, se não tiver naquele estado, como você falou anteriormente, de raiva, né? Às vezes o camarada está no leito, mas ele tem o oposto da apatia, uma antipatia com a pessoa do evangélico, aí ele já tem uma porta fechada naquele lugar para ele não entrar. Então, quer dizer, acho que nesse caso aí ele chegar a esse estágio de negociação e falar assim, agora pode vir, quer dizer, ele já deve ter passado para poder entender que agora não tem mais nada que fazer. Perfeitamente. Eu passei uma experiência muito traumática para mim, muitos anos atrás, mais de 20. Eu era namorada ainda antes de casar. Eu fui visitar o avô da minha esposa, lá no Alcântara, era a Casa de Saúde Alcântara, não tem mais. O que ocorre? Lá era assim, tinha porta, tinha um leito na entrada, aí tinha um senhor deitado, uma cama vazia, e na cama do canto, o avô da minha esposa na cama do tal. Nós estávamos lá reunidos, lá, aquela coisa toda. Aí de repente chegou umas 4 irmãs, alguma coisa assim, cercaram aquela cama da entrada, tinha um senhor deitado, aí falaram assim,
eu pergunto ao senhor se isso é devido ou não, mas o senhor aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Aquela pessoa, aquele senhor? Não, não. Ele falou, sabe, eu estava lá, mas eu vi. Toda a minha família é crente, mas eu não aceito Jesus como meu Salvador, não. Ele foi exatamente isso. Ah, pois bem, mas então pelo menos o senhor aceita uma oração? Uma oração aceita a bebida, igual o caso de cães de galinha? Ah, aceita sim uma oração, então. Então oraram para que Deus recuperasse a saúde dele, para que ele voltasse logo para sua casa. Só que aquelas irmãs saíram do quarto, não passou 2 minutos. Aquele que começou a se ofegar e morreu. Eu acho que somente eu percebi isso. A enfermeira entrou no quarto assim, ela viu que ele tinha morrido discretamente, ela botou o lençol, tapou ele assim, como se estivesse dormindo, né? Aí as pessoas visitando, tinha outras câmeras assim, e tal. Aí quando acabou a visitação, lá embaixo estava esperando a minha esposa, e aquelas irmãs vieram. Eu falei, irmãs, a senhora se lembra aquele senhor que vocês visitaram, que falou que não queria Jesus, mas que a família era crente, aceitou a oração? Sim. Assim que a senhora saiu do quarto, aquela pessoa morreu. Aí a moça falou, misericórdia. Essa alma provavelmente tem ido para o inferno. Aí entra a minha pergunta para o senhor. Eu sei que a gente tem nosso contexto cristão, evangélico, tratando de salvação, a nossa mentalidade é essa, mas até que ponto nós devemos fazer um convite a pessoa aceitar Jesus Cristo ou não como Salvador? Isso tudo parte de uma progressão, né? Obviamente, quando chega lá, bate a porta, pede licença, a pessoa permite entrar, entra, se apresenta, né? Meu nome é fulano, sou voluntário da capelania, tenho um propósito de fazer uma visita, tá? E tudo bem, contato inicial. Aí a pessoa aceita a oração, pode dar uma palavra. Aí deu a palavra, orou, aí dependendo, obviamente isso não tem uma regra fixa, né? Mas dependendo ali da aceitação da pessoa, do diálogo, aí pode perguntar, você já conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Aí vai progredindo, até chegar a um ponto de ter um momento propício para poder perguntar, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Então isso tudo é uma progressão, obviamente não é logo de sola, como eu disse, né? Não é logo de sola. Né? Isso aqui eu estou falando, mas Dona Alva vai repetir também, Dona Alva vai repetir, essa questão da abordagem, mas é possível sim. Inclusive, no Marcelo Dias é um dos poucos locais que você pode falar abertamente. Porque tem notícia, por exemplo, que no Salgado Filho é totalmente proibido falar de religião. A atuação do voluntário é como se fosse um psicólogo. Chega lá, é só ouvir o paciente. E nem pode oferecer oração. Desde que o paciente quiser, não quero uma oração, mas ele fica cerceado, não pode. Então é uma coisa tremenda. Então, ainda no Marcelo Dias, que eu não sei a realidade de outros hospitais, mas lá a gente ainda tem essa liberdade de a gente falar de Jesus abertamente, de fazer uma oração, até incentivado pela direção, né, como estratégia de enfrentamento da doença. A visão do diretor, do seu diretor, e a visão da medicina nesse aspecto, a capelania, a religiosidade, ela atua como estratégia de enfrentamento. Que a pessoa, ela, assim, uma das coisas que a gente diz, a pessoa não tem mais força em si, então ela busca, através da fé, força para poder lutar contra a doença. Aí, quase uma outra questão do apelo, isso, acho que eu já até falei aqui, né? Pode ser feito sim, obviamente dentro de um contexto, mas não assim, de maneira... A minha dúvida surge porque existe um conflito entre o ético, né, e o discernimento espiritual, digamos assim. Por quê? Nesse caso desse senhor, veja que as irmãs chegaram de supetão. Foi a primeira coisa que elas falaram. O senhor aceita Jesus como Salvador? Elas entraram assim e falaram exatamente isso. Quer dizer, de imediato supetão, né? Mas ali eu entendo que tem assim, o discernimento do Espírito Santo de Deus, que foi o último minuto da vida daquele homem, né? Então eu acho que a gente tem que fazer, nós temos que fazer uma conciliação entre discernimento espiritual, né, e ter essa ligação, essa percepção, essa sensibilidade, para não afrontar a pessoa, para não, que uma vez afrontada, ao invés de você criar pontes, você derruba, cria muros. Aí depois criou muros, fica muito mais. Uma ressalva. Tudo é um processo. Quando nós estivermos lá, porque eu estive lá com o capelão, e eu vi algo inusitado. Uma irmã nossa, com um filho no leito vizinho,
problema era de possessividade, não era de enfermidade. E aí o demônio se manifesta na irmã que estava desviada. E aí o pai vem para acolher a esposa, apanha da esposa, ela com a força excomunal. Mas por que eu estou exemplificando isso? Porque quando nós formos para lá, eu estou sugestionando os senhores que têm essa proposta decente de fazer um jejum. Não é só orar e ir para lá e esperar tudo muito açucarado, porque não vem. O paciente é quem vai acionar o botão do que nós devemos propor para ele ou não. Nós temos que estar lá como psicólogo, como irmão na fé, mas nós vamos sofrer resistência e nós temos que ser sábios para, como o capelão menciona, não alterar a ordem. Então, quando eu estava lá com o capelão, que ele me visitou e nós estreitamos esse vínculo de amizade, do lado, o demônio se manifestou de forma estupenda, a mulher enlouquecida no corredor, jogando extintor, naval segurando a mulher, o esposo apanhando, e eu olhava aquilo tudo, vizinho meu quarto, e eu olhava para os olhos da mulher e o espírito da verdade que testificava comigo dizia: calma, é demônio. E eu olhei para aquele pai, aquele fragata, nem sabia patente, para mim era graduado que nem eu, praça, não ouvi nada disso. Eu olhei: irmão, olha só, permite uma oração. E foi dada a oração e o mar se acalmou. E depois lá na frente, ninguém sabia a enfermidade daquela criança. Achava que era meningite, extraía o sangue, não era. E Deus me revelou o que era. E eu fui ter com aquela mulher. E aquela mulher disse: eu estou desviada da Assembleia de Deus. Eu disse: então é por isso que tudo isso está se sucedendo. Aceita a oração? Aceitamos. Ela e o marido dobraram o joelho. Ali houve a oração do justo. E ali houve o prodígio do Senhor. Então, quando os irmãos partirem para lá junto comigo, a sugestão que eu dou: faça um jejum, nem que seja de 1 minuto em casa. Não é jejum para doer o estômago. Porque lá o irmão vai encontrar irmãos que precisam de consolo, que vai aceitar de bom grado. Vão encontrar irmãos religiosos, vão encontrar ateu, agnósticos, gente de todo tipo. De tudo. Todo tipo. Mas são os irmãos que vão pressentir o clima da aceitação. E os irmãos têm que ir com jejum. Então a sugestão que eu dou: faça um jejumzinho de 1 minuto, de 2, de 3. Não diga para ninguém. Confesse seu jejum ao Senhor e vai. E aí o resultado vem. Agrega muito valor a colocação do Amém. Glória a Deus. Amém?